Olá, está no ar mais um episódio do podcast Perícia Federal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui, vocês já sabem, ciência e justiça estão sempre em evidência. José Alisson Medeiros, perito criminal federal, mas também um artista. Este é o personagem do episódio de hoje, não é mesmo, Dani? É isso, Gustavo. Nós vamos conversar com um perito cordelista. O Alisson é formado em engenharia, lotado em João Pessoa e um apaixonado pela literatura de cordel. Ele é o idealizador dos cordéis da Perícia Criminal Federal, onde ele mescla o universo das ciências forenses com a poesia. E, recentemente, também lançou o livro Perícia em Verso. Seja muito bem-vindo, Alisson. Obrigada. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast Perícia Federal. Alisson, para a gente começar, a gente sempre inicia o nosso podcast perguntando para os nossos convidados um pouco sobre a carreira, né? Queria que você falasse aí sobre a sua carreira, primeiramente a carreira na Perícia Federal, na Polícia Federal, como é que você iniciou na perícia? Pois bem, eu comecei minha carreira há pouco mais de 20 anos. Eu entrei na Polícia Federal como escrivão de Polícia Federal. Tive lotações no estado do Pará, em Redenção, em Belém. Depois eu tive a oportunidade de vir a Brasília. E, após isso, fiz o concurso para perito criminal federal. Fui lotado no Amapá e ainda tive como lotações Rio Grande do Norte, a capital, lá em Natal. E depois a minha terra natal, Paraíba. Muito bem. Então, você já tem essa ideia e essa paixão pelo cordel aí, pelo DNA mesmo, né? Porque da Paraíba, provavelmente, você já cresceu com essa atmosfera aí de poesia e literatura de cordel. É verdade, Dani. A literatura de cordel é algo bem tradicional no Nordeste brasileiro e especialmente na Paraíba. Grandes nomes como Leandro Gomes de Barros são pioneiros na literatura do cordel no formato que ele se apresenta até hoje, entre outros, né? Então, eu cresci acompanhando esse tipo de literatura e era uma coisa natural para mim. E quando que começou a vir essa paixão pelo cordel, mas vinculado à carreira da Perícia Federal? Então, Gustavo, começou em 2012, foi algo inusitado para mim, porque eu não escrevia em verso, não tinha o hábito de escrever em verso, escrevia em prosa, gostava de escrever, de literatura também. Só que um belo dia eu recebi um cordel da minha esposa, que ela é médica, de um médico que tinha escrito sobre uma determinada doença, né? Ele estava divulgando para a população, orientando por meio de literatura de um cordel, como os familiares terem cuidado com aquilo em relação aos sintomas. Eu disse, isso foi lá em Recife, na época minha esposa fazia residência lá e eu ficava me deslocando nos finais de semana de Natal para lá. E aí, quando eu recebi esse cordel, eu pensei, se eu pudesse escrever algo sobre a minha profissão, né? O que é que iria sair? E aí eu fiquei com aquela ideia, mas deixei de lado. Aí um belo dia eu decidi, não, vou tentar escrever. E quando eu sentei para escrever, os versos foram saindo e saiu uma história, né? Que foi o primeiro cordel, A Peleja do Diabo, com o perito criminal. Então ele é bem marcante para mim. E foi aí que tudo começou. E quantas edições a gente já tem até hoje? Assim, eu sei que você, inclusive, já recebeu encomendas das áreas para fazer sobre cada uma das áreas aí. É verdade. Hoje, ao todo, sobre perícia criminal, sobre a minha atividade, os causos que eu conto são 17, né? E todos foram publicados, inicialmente em cordel, à exceção de um que eu tive a oportunidade de compilar agora no livro. Mas a gente, quando o negócio foi tomando corpo, né? Então eu comecei com os cordéis de local de crime, depois que foi o do diabo, depois com o cordel da área de engenharia. E aí eu fui, a cada vez que eu me surpreendi com alguma novidade da perícia, eu sou um entusiasta, eu gosto muito da nossa profissão
e respeito muito o trabalho dos nossos colegas, independentemente da área. Aí eu comecei a escrever de outras áreas, né? Escrevi o de genética, que foi o casamento do perito criminal com dona ciência, e por aí foi, né? Aí eu recebi algumas encomendas, a exemplo do colega lá de meio ambiente, que me sugeriu fazer porque tinha muitos bichos, podia ter histórias engraçadas, e um colega ou outro sempre vai dando ideia, isso vai também, as experiências que eu vou vivenciando na perícia vão se refletindo em relação a essa produção literária, então é assim que surgem as histórias, né? Alisson, e qual é, assim, o processo? Como é que é o processo criativo das artes? Como é que além dos pedidos, né? Como é que acontece esse processo? Demora quanto tempo? Você dorme, acorda com a ideia? Como é que é esse processo criativo? Então, olha, Gustavo, como é que tem sido, né? Eu gosto que seja bem espontâneo, apesar de ter encomendas dos colegas, nem sempre dá para atender. Então, às vezes, uma informação, ela me perturba mais, vamos dizer assim, que me inquieta mais, né? Então, eu fico pensando aquilo, eu vou ler mais a respeito, exemplo dos isótopos, né? A revista que vocês fizeram, né? A Dani fez uma reportagem excelente sobre os isótopos forenses e eu li aquilo e tinha tido um curso também, então aquilo me estimulou a escrever. Aí eu fico com a ideia, se eu fosse escrever, o que é que iria sair? Aí, de repente, sai. E o processo criativo geralmente é bem rápido. Então, em 1 ou 2 dias, às vezes em horas, eu consigo escrever o enredo. Só que eu passo algum tempo matutando ali aquelas informações, revisando, mostro sempre para minha esposa ou para algum colega, uma revisão inicial, né? Então, aquilo vai tomando corpo e eu decido, não, isso aqui merece uma publicação, né? É assim, em linhas gerais, que acontece. Então, me parece muito rápido, né? Assim, 2 dias já consegue colocar ali no papel. Muito legal, gostei. E como que foi esse convite para o livro, que é agora o que a gente está divulgando, a gente divulgando nas nossas redes aí, tem à disposição aí no site para quem quiser comprá-lo. Como que foi esse convite da editora para você unir todas as obras em uma só ali? Então, foi algo bem interessante, né? Bem desafiador, porque eu, acostumado à produção dos cordéis, ele é uma produção mais simples, né? Então, eu faço o texto, mando para uma gráfica, passo por uma revisão e publico sem maiores, vamos dizer, maiores entraves burocráticos ou nada. Mas, quando eu recebi o convite, rapaz, será que, tipo, vai rolar mesmo? Será que vai ter? A gente pensa no público, né? Mas como eu vejo que vários colegas ficam perguntando às vezes, eu acho que eu não tenho todos os seus cordéis, eu soube de um novo que não tinha, não chegou na minha lotação, não, né? Porque a gente sempre tenta fazer a distribuição o máximo possível, contando com a ajuda da PCF aqui, que me ajuda sempre desde o início. E aí, quando o convite chegou, foi por intermédio do nosso amigo Jesus, que é meu colega e amigo desde a Academia Nacional de Polícia. E aí eu disse, é sério? Ele, vamos fazer uma reunião com o editor lá da Milênio, eu acho que tem tudo a ver para fazer uma coletânea. E aí, enfim, eu me empolguei com o projeto, né? E foi uma boa oportunidade para poder deixar esse legado de literatura de cordel e perícia criminal num único volume, né? Os cordéis eles já estão disponibilizados no site da PCF, e até eu me perguntava, será que alguém vai ter interesse, já que está disponível? Mas eu acho que ele tem o seu valor, sim, e tem outra forma, né, de apresentação. Eu acho que é bem isso, é outro formato, né, que a gente está acostumado também. Conta pra gente também um pouquinho dessa parte da xilogravura, que é algo também bem característico da literatura de cordel. Isso, exato. A xilogravura e a poesia de cordel, elas fazem, na minha opinião, um casamento perfeito, né? Ali ele finaliza a obra de arte como um todo. E as ilustrações dos cordéis, elas são tradicionalmente feitas em xilogravura. Hoje em dia, há cordelistas que fazem
com a impressão normal, mas desde o primeiro cordel, quando eu tive essa inspiração baseada no cordel do Dr. Gutenberg, que é o que eu tinha comentado no começo, eu vi que ele utilizou xilogravura e eu disse, olha, eu acho que vamos ser fiéis à tradição, né? E eu ainda acho belíssimo esse tipo de arte. Então, eu comecei, aí foi outro aprendizado e outro presente que eu tive, porque eu tive contato com os artistas. Então, eu tive que ligar para cada um deles, fazer encomenda, porque a ideia sempre da xilogravura é do autor, né, do cordel. Eu tenho um mote, a minha história vai ser sobre isso, um perito enfrentando o diabo no local de crime. Às vezes, os xilogravuristas, eles não têm noção nem do trabalho pericial, nem da nossa atividade, então eu meio que tenho que fazer um esboço, às vezes eu até rabisco mesmo, faço alguma coisa e mando para eles, ou converso, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer, né, grandes estilogravuristas, a exemplo do J. Borges, o Costa Leite, que tornou-se um amigo, ele infelizmente já faleceu, e o Eric Lima, que também ele está... Os três, pelo menos, eles foram os primeiros com quem eu comecei a ilustrar os cordéis, e depois vieram outros na impossibilidade de um deles três, né? Então, hoje eu já conheço mais artistas, né? Que fazem as xilogravuras para as minhas histórias. As pessoas dizem que a vida imita a arte, né? E aí eu queria perguntar para você se existe alguma semelhança entre a perícia e a literatura de cordel. Bom, existe... algumas histórias eu retiro de alguns insights que tem nas nossas atividades, né? Então, alguns fatos engraçados, algumas metáforas, por exemplo, que às vezes a gente está num local de crime e tem os populares, às vezes se incomodam, né? Então, às vezes eu, por exemplo, retratei esse incômodo, alguém dando pitaco ali na cena do crime, na figura do diabo, né? Então, a gente faz alguns paralelos com a realidade, né? Mas a maior parte das histórias, né, tem a liberdade poética, né? São histórias fictícias, outras, a exemplo de um que eu fiz sobre a operação de maconha, o dia que o perito conheceu a Caatinga, e outro, o dia que o perito foi ao tribunal. Essa já tem mais uma semelhança com episódios que a gente vivenciou, né? Outros colegas, os relatos dos colegas, então vai por aí, sabe? Tem algum caso que foi assim, que você entende como curioso ou divertido, engraçado, que você conseguiu retratar nos seus versos ali? Então, eu acho que um dos que eu acho legais, assim, que foi um trabalho que a gente fez de engenharia lá. A gente recebeu a visita de um colega lá para ajudar, e o colega era do Rio Grande do Sul, né? E eu sou da Paraíba, então, às vezes o linguajar, né, não batia, ou tinha algumas curiosidades. Então, eu procurei retratar isso, mas no final, na hora na linguagem pericial, na linguagem da engenharia, da ciência, a gente se comunicava muito bem, era mais nas questões tradicionais e peculiaridades geográficas ou locais, né? Então, às vezes eu não entendia uma palavra dele, ele não entendia também, e isso aí a gente pôde retratar, né? Ficou registrado a peleja dos peritos no extremo oriental, né? Que é como carinhosamente a gente chama João Pessoa, né? É verdade. Você acha que há algum projeto ou colaboração que você gostaria de realizar para promover o cordel? O que tem em mente aí? O que a gente pode esperar para o futuro também? Que você está preparando para a gente? Já tem algum novo projeto? Olha, uma boa pergunta, sabe? A gente lança uma ideia, começa às vezes despretensiosamente, como foi o caso, né, desde o primeiro cordel, e aquilo ali toma vida, né? Vai além do autor. Então, eu comecei a perceber isso depois, quando os cordéis foram se consolidando, quando o público, ainda mais o público dos nossos colegas, os nossos peritos criminais, eles foram gostando. Hoje em dia, na nossa superintendência lá, todos os colegas reconhecem esse trabalho, eu fico bastante agradecido. Mas, sendo mais direto,
eu já vi manifestações artísticas que vieram do cordel, por exemplo, colegas como a Márcia, ela e junto com outros colegas aqui, fizeram um teatro de fantoches baseado em 2 cordéis que eu fiz. Já no Pará, sobre que os peritos de lá fizeram uma encenação no final de um evento. A gente já fez também, transformou um dos cordéis em audiovisual, com o apoio da PCF, ficou muito legal. Então eu vi que outros formatos são possíveis. Agora, pensando no futuro, né, eu sempre gosto, ele tem que ter o formato original de cordel, isso eu não abandono, né, porque eu acho que a gente tem que valorizar. Inclusive o folheto, né? O folheto, né, nesse papel simples, papel jornal, com a xilogravura. Mas isso não impede que possa ter outros desdobramentos. Então, eu já pensei em fazer exposição das matrizes de xilogravura juntos, mas ainda não houve oportunidade. Mas é uma das coisas que eu acho que até para as pessoas, para os leigos reconhecerem como esse processo que é semelhante a um carimbo, né? E é o trabalho, e como é impressionante a arte da xilogravura, eu acho que isso valeria a pena algum dia. Eu costumo falar que o meu trabalho e o do Gustavo, né? Nós como jornalistas, a gente tem o desafio de fazer o trabalho de vocês brilhar, né? E eu acho que o cordel pode alcançar com a divulgação da perícia criminal. Você sente que as pessoas conseguiram entender um pouquinho mais do que você faz ali? Eu penso naquele cordel, tem uma edição colorida que a gente divulgou bastante no Dia das Crianças. Você percebe que as pessoas conseguiram visualizar melhor a sua atividade com essa divulgação do trabalho da perícia em forma de versos ali? Sim, eu acho que o cordel, a literatura de cordel, é uma importante ferramenta de comunicação e é algo muito simples, muito fácil de atingir qualquer público. E eu ficava, em alguns cordéis eu tenho essa intenção mesmo, que é deixar o mais claro para o leigo, para saber algo que a gente, às vezes, eu digo, olha, se não for para explicar de uma forma fácil, né? Então, se não for para explicar de uma forma fácil, não adianta fazer um cordel. Então, eu tento fazer para que qualquer pessoa possa ter acesso a isso. Uma criança, inclusive. Então, esse cordel que você mencionou aí, ele me deixa até emocionado, que foi o perito que acordou criança, né? Eu fiz ainda quando eu estava na licença paternidade do meu caçula, e eu estava pensando nos meus 2 filhos quando eu estava escrevendo, como é que ele vai entender a minha profissão. E o interessante é que há pouco tempo, né, desde o ano passado, ele já está lendo e tudo, e hoje a gente lê junto, então ele fica perguntando algumas palavras, eu vejo que é desafiador para ele também, e sugiro a todos que tenham acesso aos cordéis que façam isso com seus filhos, ainda mais a maioria dos exemplares não tem nada restrito, qualquer um pode ler, vamos dizer, indicativo para qualquer público, né? Então, eu acho que nesse sentido é importante a gente divulgar da forma mais simples para que o nosso destinatário entenda o que é perícia criminal de uma forma fácil, porém de uma forma correta, cientificamente coerente, né? Então, essa é a ideia. E a gente falando agora, você tocou no aspecto assim das crianças e nós vamos falando no aspecto do advento das tecnologias também, né? Que também e aí a gente entra no aspecto da arte, né? Porque acredito que nós vivemos a arte vive um grande desafio hoje com o advento das tecnologias. E eu acredito que queria que você desse a sua avaliação sobre os desafios mesmo que você sente com esse advento das tecnologias. Você vê alguma diferença com isso, sobretudo na literatura de cordel, que é uma arte já de muitos anos, e que muitas pessoas... algumas pessoas novas, por exemplo, nem conhecem, né? Você sente alguma diferença? Quais são os principais desafios que você acha para que essa arte continue existindo e sendo preservada na nossa cultura brasileira, por exemplo? Então, eu acho que o primeiro desafio, Gustavo, é continuar fazendo o cordel no formato original dele, né?
o folhetim com xilogravura. Isso, por exemplo, alguns colegas ficaram muito empolgados quando houve o lançamento do vídeo lá retratando um dos cordéis, do DNA, né? E apesar de ser fantástico, apesar de atingir um público hoje, porque ele se dissemina muito rapidamente com o celular, nas mídias sociais, eu acho que a gente tem que preservar o valor da literatura de cordel, do formato original, né? E em relação às tecnologias mesmo, na minha profissão, eu sou totalmente usuário e quero manter, quero estar sempre tendo acesso à tecnologia de ponta. Agora, quem não quer, a gente faz um trabalho melhor, cada vez mais, usando os recursos tecnológicos. E, por exemplo, na edição do cordel, isso pode facilitar a edição em si, mas não a poesia. Isso não vamos dizer, substitui a inteligência artificial, não substitui a nossa inteligência natural. Ela vai otimizar alguns serviços, vai aumentar uma produtividade. Mas quando se trata de arte, a gente tem que ter muito cuidado. Eu já vi colegas lançando, vou fazer um cordel, eles me mandam, brincando que foi o ChatGPT que fez e tal. Aí não fica a mesma coisa, não. Eu sou bairrista nesse sentido, né? Mas eu até escrevi um dos cordéis, né? Que é o que tem o robô, o matuto e o perito criminal, o encontro deles, que justamente mostra isso, que a inteligência humana, a nossa inteligência natural, ela não é dispensável. A gente usa os recursos tecnológicos, mas sempre vai ter o toque do ser humano ali, e não pode deixar de ser, né? Nós somos razão, mas somos sentimento também, né? E a gente lida com outras pessoas, seja em qualquer atividade. Na perícia não é diferente, né? A gente está, às vezes, nos momentos mais drásticos ali, momentos seríssimos, né? Na vida de outras pessoas. Então, a gente tem que ter essa noção também. Não sei se eu me fiz explicar, mas... Não, acho que é isso mesmo. E aí eu queria que você complementasse dizendo o que você acha que precisa ser feito para que justamente o cordel continue vivo, né, e relevante para as novas gerações. Tendo em vista que você falou dos seus filhos, né? Sobretudo as novas gerações. O que precisa ser feito para que continue vivo e relevante assim nessas novas gerações? Sim. Uma das coisas já que não cabe nem a gente, mas a gente fica feliz que tem acontecido é que o cordel, desde 2018, ele foi considerado patrimônio imaterial, né? Patrimônio cultural nacional. Então, isso já é importante, esse papel do governo, papel público em estimular a educação e o conhecimento do nosso patrimônio, ele é muito importante. E, além disso, resta aos autores de cordéis, né, a gente distribuir, a gente divulgar. Eu faço o que é para atingir ao máximo, o máximo número de pessoas, e com a ajuda de vocês aqui da PCF, seja divulgando pelo site, que vai ter uma capilaridade maior, ou seja, nos eventos presenciais. Eu acho que é o que me cabe fazer. Na escola dos meus filhos, eu sempre faço com que ele leve para as professoras nos eventos que tem na SR, que tem alguma temática envolvida. Por exemplo, fiquei feliz agora que eu soube que o último cordel que eu lancei sobre a perícia foi a perita... às vezes eu misturo os títulos dos cordéis, mas... a perita e o segredo da efígie, a perita criminal e o segredo da efígie, que é sobre moeda falsa. E o colega lá da documentoscopia já está usando como material para divulgação nos cursos. Então, isso é muito bacana. Além de divulgar a nossa cultura, está divulgando perícia também para os colegas de uma forma mais descontraída, lúdica, não é verdade? É isso. Eu convido o pessoal que está nos escutando e também o pessoal que está assistindo aí pelo YouTube a acessar o site da associação. Dentro da aba de publicações estão disponíveis ali
todos os cordéis já lançados pelo nosso perito cordelista. E se colocar no próprio Google também, se colocar cordel Perícia Federal, vai aparecer lá nas buscas todos os cordéis e vai aparecer os cordéis do Alisson. Além do livro também, que agora está Exatamente. disponível aí. O pra nome do livro é aquisição. Perícia em Versos. Então, é muito, muito claro, vai aparecer lá no Google. É só colocar que vai aparecer. Alisson, eu agradeço muito essa conversa, a sua participação aqui. É um prazer para a gente divulgar o seu trabalho, que é incrível. Às vezes a gente fica tão preso, né, à rotina de divulgar o trabalho técnico, mas o olhar para divulgar um pouco de arte misturado com ciências forenses é muito bacana. Dani, eu acho que ele deveria, como um cordelista, finalizar esse episódio declamando um cordel pra gente. Concordo. Não se sentindo assim impressionado. Porque isso não foi combinado, tá? Não se sentindo impressionado. Mas se quiser ler também do livro, pelo menos uns versos. Tô brincando, Alisson, mas Não, muito mas- obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Olha, eu fico feliz demais em poder compartilhar esse trabalho aqui, né, para todos os colegas da Polícia Federal e ao público que está nos assistindo. E reforçar, né, o agradecimento que eu tenho pela PCF, que desde o primeiro cordel, na pessoa do L. Buckmiller, que era o presidente à época, depois passando pelos demais diretores, todo o lançamento de cordel, eles realmente apoiavam, assim, indistintamente, ajudavam. Não, vamos ajudar, sim, a divulgar, apoiar. Então, eu só tenho a agradecer. Teve a revista, né, que a Dani a gente fez uma entrevista que ficou bem legal. Eu acho que ali já foi um divisor de águas. Então, eu sou muito grato, desde 2012, a todos os presidentes da PCF, até atualmente o Willy Ralph, que concluiu esse apoio no livro Perícia em Versos, e que tem a capa, inclusive, da xilogravura do J. Bost, feita especialmente para esse episódio. E vou atender ao seu pedido, mas de forma parcial. Por quê? Até para vocês saberem, existem os poetas de cordéis, cordelistas, os declamadores, que são artistas realmente da oratória, né? E os cantadores, né? Eu não sou nem cantador nem declamador, mas eu só Mas escrevo. é um artista. Mas eu posso ler alguns versos. Você tem alguma preferência ou... O que você preferir? Bom, Pode ir na Vamos. sorte também. Pode ir na sorte. Na sorte. Ou algum que você tenha um carinho específico aí também. Quem sabe? já que eu já li já falei sobre o da criança, né? Então eu vou ler alguns versos sobre eles aqui, até em homenagem à minha família, né? Aproveitar esse momento aqui tão agradável. Só um minuto. Inclusive, eu quero o meu livro, porque tem uma dedicatória para mim no livro, né? Eu não ganhei o livro, aproveitando aqui já ao vivo aqui para vocês, aproveitando o momento, porque eu não ganhei o livro, viu, Dani? Você tá chorando pitanga. Mas vai ganhar. Vai ganhar, vai. Vamos lá. O perito que acordou criança. Meus queridos amiguinhos, venho agora lhes contar uma história fabulosa, difícil de acreditar. Poderia alguém dormir e mais jovem acordar? Mas não é que isso ocorreu em uma terra distante, na ponta do continente, lugar de gente cantante? Vos convido a uma viagem, vamos para lá num instante. Seu nome ninguém sabia, apenas sua profissão. Era um moço muito atento e tinha um bom coração, inteligente e querido, trabalhava com paixão. Conhecido por perito, investigava de tudo. Quando ocorria um crime, um fato bem cabeludo, lá estava ele fuçando, caso pequeno ou graúdo. Até que um dia, cansado, esse rapaz foi dormir. Mal podia adivinhar o que estava por vir. Ao despertar do seu sono, veio a surpresa a seguir. Quem quiser saber mais, ou adquira o livro, ou acesse o site da PCF para verificar lá o Terminar, cordel. concluir a Perícia em história. Versos, pessoal. Coloque no Isso. Google Perícia em Versos e adquira o livro. Alisson, muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, pessoal, pela audiência, pela companhia. Obrigado, Dani. Acessem as nossas redes para acompanhar e não perder nenhum dos episódios. Curta, compartilhe.
Estou no estúdio com Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista. Até a próxima, pessoal.